Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar da entrevista que o Sócrates deu à televisão. Eu vi uns certos no vídeo do Gonçalo Sousa. As prejuízos habituais, não é? O Ministério Público é que é culpado de tudo e mais alguma coisa. O André Ventura, ao que parece, é que foi responsável pela incriminação do Sócrates, visto que era ele o comentador da CMTV para assuntos jurídico-penais. O Sócrates, eu por acaso fico estupefacto, eu gosto tanto do Gonçalo Sousa, eu fico estupefacto que o Gonçalo Sousa gosta da política, ou entrou num contexto político devido ao Sócrates. Eu nunca lhe vi nenhum carisma, eu não sei como é que um chancho daqueles, um saleiro daqueles, foi eleito daquela maneira. Perfil académico zero. É que os seus, quando vêem uma pessoa com dificuldades e com trafolhices para tirar um curso superior, é porque é mesmo burra. Não entra com a mesma história que se vê em determinadas áreas geográficas do globo, que não, eu sou inteligente da rua, inteligente académico, é a mesma coisa. Eu sou os dois, ok? Eu tenho a inteligência da rua e a inteligência académica. Eu vos garanto que a inteligência da rua é qualquer analfabeto. A inteligência da rua é ser-se savoir-faire, dit-lhe français. É o saber fazer, é o saber Audi, ousar saber, como dizia o Kant. O saber da rua é basicamente a inteligência, eu prefiro chamar de esperteza saloia, dos bairros degradados e dos salões, dos chanchos e dos bimbos. A diferença entre uma pessoa de um bairro degradado e um salão ou um chancho é quase nula. O do bairro degradado sabe lutar. Pronto, acabou, tem que sobreviver àquele meio, enfim, de cavernosos. Ou sabe lutar e se afirma, ou não sabe lutar e está sempre levado na vizinha. Isso não há hipótese, não é? E por isso o José Sócrates é um salão, um chanchinho que nunca se viu um primeiro-ministro com um perfil académico tão mau, ou seja, não conseguiu acabar um curso. E quando fez o mestrado, tudo trafolhice, foi um professor que escreveu-lhe a dissertação de mestrado, tudo trafolhice também. E agora está no doutoramento no Brasil. Ele não vai para o doutoramento para a Universidade de Londres ou para as faculdades públicas portuguesas. Não vai para as que é preciso ser craque. Não. Vai para o seu amigo Lula, mexer os cordelinhos e pronto, dar-lhe um doutoramento, como se fosse um doutoramento honoris causa, quando é um tipo que nem sequer é capaz de tirar uma licenciatura dos dias de hoje, que é um papelucho, enfim, para limpar o rabiosco. É isto que é o Sócrates. É o exemplo maior do socialismo não meritocrático. O Sócrates é o exemplo maior de como o país se afundou. Porque o exemplo vem de cima, não é? Tudo o que sobe converge, como dizia o Teilhard de Chardin. E o problema do Sócrates foi ele deu o exemplo catastrófico de que a política, bem, eu e o Toto Barros falávamos muito sobre isso, eu sou de imprensa do Portas, eu tenho um entendimento que os políticos devem ter uma flexibilidade moral bastante considerável, mas é como aos serviços secretos, desde que não sejam apanhados. Agora, ilícito penal flagrante, uma coisa é uma bagatela penal. O professor Roxinho tem toda a razão. Eu agora estou muito entusiasmado em ler-vos o Código Penal, não tenho paciência nenhuma para falar desta porcaria destes totós. Mas pronto, reconheço que tenho que falar, não é? Porque os senhores não. Se eu coloco no título do vídeo análise ao Código Penal, capítulo 1, agora estamos a analisar só o índice. Nós já analisámos o índice, agora estamos a analisar os prefácios. Suponho, análise ao Código Penal, índice, prefácio à primeira edição, prefácio à segunda edição, ninguém vê. Os senhores, eu estou mortinho para ver quando é que o camionista tem mais subscritores que eu. E eu até gosto do homem, mas isso diz tudo acerca de Portugal. Os senhores têm aqui Código Penal da Borla, têm aqui psicanálise de Borla, têm aqui filosofia de Borla e têm aqui muitas outras coisas de Borla
e vem cá fazer uma visita de médico e tal. É pá, o tipo fala do Sócrates e tal, que interessante. São estúpidos, o povo em geral é muito estúpido. Muito estúpido, não é só o português, o povo em geral é muito estúpido, sei que não chega lá nenhum. E depois tem estas cavalgaduras que são catedráticos em estupidez, que é o Sócrates, em que o povo adora. O povo adora o Sócrates. Eu deste lado do mundo ficava estupefacto, como dizer, não, o Sócrates, não, desculpe, o Ministério Público, não, o Sócrates, desculpe, o Ministério Público, sabem como é que eu sou legalista, não é? O que o Ministério Público não identificou indícios fortes, não foram circunstanciais, sobre o que o Sócrates fez. O Sócrates na política faz lembrar o Vale Azevedo no Benfica. Só ficou o estádio, até as taças iam quase a jeito. O Sócrates arreboltaste todo. Não via mais nada. Por isso é que estamos em bancarrota. Porque o homem arreboltaste todo. Nós entramos em bancarrota porque o homem arreboltaste todo. Não tenham ilusões disso, né? Ou seja, parece aqueles ditadores que quando fogem do país, bem, contam lá a vida toda, o Mobutu, o Eduardo dos Santos, o Ferdinand Marcos nas Filipinas e por aí adiante, não é? Vão-se ver as contas deles, são trilionários. Roubaram o país todo durante 20, 30, 40, 50 anos. A garagem dos filhos do Gaddafi e do próprio Gaddafi, a garagem dos filhos do Saddam, que era só Ferraris, Lamborghinis, era Bentleys, era Rolls Royce, parecia a garagem do sultão do Brunei. Ou seja, são riquezas faraónicas. Roubam tudo. E o Sócrates é este chancho, saloio de terceira categoria, que agora vai culpar o Ministério Público e o próprio André Ventura pelo declínio do socialismo, e defendeu o Pedro Nuno Santos e disse que votava em António Vitorino, que é outro anado, aqueles choninhos. É outro que também chegou ao Tribunal Constitucional sem mérito nenhuma. É que há pessoas como eu, pronto, eu tenho a inteligência da rua, né, sabem, é aquela coisa do roceiro. Mas é mesmo o meu último reduto. Porque isso é mesmo o bárbaro dos bárbaros a agir, quer dizer. Estes tipos são uns arruaceiros que por acaso chegam à política. Eu estou aqui deliciado com o Código Penal a cheirar o livro, cheirar no vinho, vinho em folha, né? Cheirar no vinho, aqui parece uma criança com um brinquedo novo, como o meu pai me trazia lá os brinquedos da União Soviética, é a mesma sensação. E já li o Código Penal 5.000 vezes. Esta é a nova edição, mas é basicamente o mesmo corpo do texto, não é? Tem poucas alterações, como já perceberam. Mas estou aqui todo entusiasmado com o livro. Este pessoal só se entusiasma com fazer mal aos outros, roubar os outros. E o crime do colorinho branco é muito complicado. O Madoff levou muita gente ao suicídio, não é? E o Sócrates, o Ricardo Espírito Santo Salgado, a mesma coisa. E o Sócrates, la même chose. Ou seja, são pessoas que não valem um caracol e chegam ao primeiro-ministro. Nem engenheiro é, quer dizer, aquela obsessão de ter o título de engenheiro. Sim, pá, as profissões regulamentadas têm esses procedimentos, como é normal. Quem quer pertence, quem não quer não pertence. Quem pode pertencer pertence, quem não pode pertencer não pertence. Ele nunca pode pertencer. E ficou ali tudo ressabiado até ao final dos tempos. E até havia aquelas rábulas dos humoristas, quando lhe chamavam engenheiro. Epá, quer dizer, aquele... É mesmo saloio, estão a ver? É mesmo saloio. Aliás, as pessoas olham para o meio dele, Jesus, não me disse, aquilo parece a mãe do Ronaldo ocupado com aquela senhora. Enfim. José Sócrates, da Wikipédia, diz engenheiro civil e ex-primeiro-ministro de Portugal. Não é engenheiro civil. É engenheiro técnico no máximo. Mas não tem a titularidade de engenheiro civil como o próprio Ministério Público e outros afins determinaram. Mas pronto, quer dizer, ele também foi substituído por Pedro Santana Lopes naquela enorme implosão do governo. Durão Barroso foi para a Comissão Europeia, Pedro Santana Lopes foi iniciado pelo PST, foi nomeado pelo PST e portanto a República não queria iniciar, mas depois lá o indigitou. O João Sampaio, na altura Maia Soares, nunca ouvi assim. O João Sampaio era uma pessoa muito segura, muito faninhas, choramingas, bom homem, mas muito choramingas. E então eu conheço bem
A presidência da República, bem, conheço, mais ou menos, porque como devido às minhas amizades com o pessoal da Embaixada de Espanha, há lá eles têm, como é que chama aquela porcaria? É uma coisa que as embaixadas todas, juntamente com a presidência da República, porque quem apresenta as credenciais à presidência da República são os embaixadores. Então a presidência da República e os embaixadores têm uma grande relação. Então há uma coisa qualquer, com agora esqueço-me sempre o nome, em que as embaixadas todas se reúnem com a presidência da República. Como é que se chama aquilo? É uma coisa que é anual, não lembro do nome daquilo, em que eles todos se conhecem e porque é aquele meio, as embaixadas e a presidência da República estão muito, não é um baile, como é que se chama aquilo, não me lembro. E eu várias vezes fui essa, não é bem cerimónia, esse contexto em que as embaixadas e a presidência da República fazem uma espécie de uma festa, não é bem festa, é uma celebração, não me lembro do nome daquilo, e eles conhecem todos uns aos outros, e eu conheci bem a presidência da República quando também estava lá o Sampaio, e até falei com o filho, que também pertencia ao meu ginásio, no Clube 7, e a filha que é feia, Nossa Senhora, sai a mãe, e ao pai, e conheci-os bem, e o Jorge Sampaio até é bom homem, sempre a tentar, bem, bom homem, mas lá há histórias de Macau, Nossa Senhora de Fátima, com o melhor amigo de António Costa, o César Machado, Nossa Senhora de Fátima, cada tio e cada mel. E então foi esse contexto muito periclitante de Sampaio ter, obviamente, dissolvido a Assembleia, demitiu o governo, e depois quem substituiu o Pedro Santana Lopes foi Sócrates. Ou seja, ele foi secretário-geral do PS de 2004 a 2011, e antes foi o Ferro Rodrigues, que, como a gente sabe, tem aquelas simpatias por coisas muito particulares, tal como um Paulo Poderoso, supostamente, alegadamente, e ele foi ministro do Ambiente, foi ministro do Equipamento e foi ministro adjunto do Primeiro-Ministro, ok? Ele chegou a ministro adjunto, ou seja, estava a ser do Primeiro-Ministro António Guterres, claro, estava a ser, em inglês é groomed, estava a ser treinado para ser Primeiro-Ministro, e foi. Agora, dir-me-ão, ele é de Alijó, é mesmo Saloio, é mesmo Xanjo, é mesmo lá das bestas, mas enfim, ele foi também da JST, ele foi da JST e depois é que foi para o PS, mas enfim, e primeiro era católico, depois tornou-se agnóstico, enfim, é um troca de tintes, primeiro apanho. Mas eu não vou falar mais do Sócrates, vou para a tese, vou ser sincero, não tenho paciência nenhuma para falar de Salões e de Chanchos. A infância, estou aqui a ler na minha Wikipédia, a infância e a adolescência foi na Covilhã, com o pai, e nasceu na freguesia de Vilar de Massada, no concelho de Alijó, terra natal do pai, que é arquiteto. Pronto, está bem. Depois, em 1975, inscreveu-se no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, um politécnico, obteve o grau de bacharel em Engenharia Civil, o que lhe conferiu o título profissional de Engenheiro Técnico Civil. E depois vai para a Lusíada, que não presta para nada, mas enfim, quer dizer, não presta para nada, não é má, mas comparativamente com os públicos, e a Católica Nossa Senhora. Foi tirar direto, mas abandonou o curso. Depois participou no curso de Engenharia Sanitária para Engenheiros Municipais, depois foi para o ISEL, também outro politécnico, completou o primeiro ano do curso de Estudos Superiores especializados em Engenharia Civil, curso conducente ao Diploma de Estudos Superiores especializados que, nos termos da lei, confere o grau de licenciado. Vejam bem as trocas e baldocas que ele não fez para tirar uma porcaria de uma licenciatura, que hoje em dia é para limpar o rabiosca. Entretanto, foi para a Independente, que era a pior coisa que existia à face da Terra naquele tempo, e concluiu a licenciatura em Engenharia Civil. E aqui Del Rey, a universidade foi fechada por um ministro socialista, por falta de competência pedagógica, ou seja,
claramente, fecharam a universidade para não se descobrir ainda mais segredos da alcova do Sócrates se ter licenciado no que provavelmente era a pior universidade do país. Depois frequentou o mestrado no ISCTE, tendo sido atribuído em 2005 um MBA. Referente à parte letiva do mestrado, que obteve após ter realizado com sucesso o primeiro semestre de um programa de graduação de 2 anos de mestrado, que também não concluiu. Tem um MBA na parte letiva. Um MBA na parte letiva. A parte curricular dos mestrados eu não sei, mas do doutoramento é um diploma de estudos avançados. A parte curricular do mestrado dá o diploma de MBA. A minha Maria tirou um MBA. Eu até pressionei-a bastante a tirar um MBA. Ela já tinha um mestrado, mas eu pressionei-a até a estudar mais. Sabem como é que eu sou com os estudos, não é? Se não tem estudos à minha volta não andam, de certeza absoluta. Mas só a parte curricular permite MBA. Em inglês é Master of Business and Administration. É um mestrado de negócios, por assim dizer. Depois, em março de 2007, já como Primeiro-Ministro, a licenciatura foi posta em causa, como é evidente, bem como o título de engenheiro, quando ainda era engenheiro técnico, ou licenciado em engenharia civil. Bem, depois, como eu vos disse há pouco, uma investigação oficial sobre a validade das habilitações de Sócrates concluiu que ele não incorreu em qualquer ilegalidade e está sempre a acusar o Ministério Público. Hein? Contudo, a Universidade Independente foi encerrada em 2007, ou seja, o Sócrates está tudo bem, mas a universidade que lhe deu o curso foi encerrada em 2007 por falta de qualidade pedagógica e má conduta ética e administrativa. Então ele é que é o trafulha e a universidade é que é fechada. Eles também não tiveram bem, como é evidente, mas estavam com medo dele claramente, não é? Era o Primeiro-Ministro, após um processo movido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Na altura acho que era o Mariano Gago que estava lá, que o Júlio gostava muito dele porque era físico. O professor Michel Rodon não podia com ele nem um bocadinho porque achava que ele era muito arrogante, como é típico dos físicos. Os grandes intelectuais são sempre muito arrogantes, muito, infelizmente, porque conhecem o povo e então têm uma azia que nunca mais acaba. Em 2015, concluiu o Ministério Público pela nulidade do seu percurso académico. Nulidade, hein? Em outubro de 2017, a Ordem dos Engenheiros esclareceu que José Sócrates não está, nem nunca esteve, inscrito da Ordem dos Engenheiros, não sendo assim portador do título profissional de engenheiro. Os engenheiros técnicos são reconhecidos pela Ordem dos Engenheiros Técnicos. Vai, outra folha. E depois foi estar para Paris, obteve o grau de mestre com a dissertação sobre a teoria em democracia, tal que foi escrita pelo outro professor. E pronto, e depois começa aqui com aquelas coisas todas que a gente já sabe. Que pronto, enfim. Empresa de construção civil com o Armando Vara na Amadora. Foi o princípio do fim, este homem o princípio do fim do país foi o Guterres. Mas o coveiro verdadeiramente, a André Ventura foi o coveiro da esquerda, o José Sócrates foi o coveiro do socialismo, tocou. Aliás, diz tudo acerca dos portugueses de votarem no Costa depois do que o Sócrates fez. Só mesmo com o lastro do PS ter sido um dos fundadores da democracia, porque senão, Nossa Senhora. Por isso, vamos para a tese, não tenho paciência nenhuma. Estou aqui a gastar o meu latim a falar deste senhor, por amor de Deus, e como tal, não vou precipitar. Tínhamos ficado na tese e ora, onde é que tínhamos ficado? Eu vou ser sincero, eu não gosto nada dele, é do piorio que nós temos na política, e continua a ter voz nas televisões e continua a acusar o Ministério Público André Ventura de ser comentador da CMTV, e por isso é que chegou a extrema-direita, o líder da extrema-direita era comentador do meu processo na televisão, extrema-direita, o PS foi completamente vilipendiado pela extrema-direita, enquanto ainda não era líder da extrema-direita. O André Ventura agora e o Ministério Público que são os culpados.
Que é pá, o homem tem uma lata, chancho, mas para não tem nada. Enfim, é o que a gente já sabe. Por isso, vamos para a tese. Como sabem, tínhamos ficado na jurisprudência italiana, que é a minha senhora, em que eu estou-vos a explicar como é que os outros juízes conselheiros do Supremo Tribunal Italiano. E isto é um bom exemplo. Eu não preciso disto para nada, como sabem, não é? E adoro estar aqui neste estudo e nesta reflexão com os senhores. Nisto, quer dizer, estou a falar do registro dos estudos. Estes homens vão para 500 universidades de 25ª categoria para tirar um curso que depois nem sequer é validado por ninguém. Não sei se estão a ver o que é que casa gasta, não é? Mas enfim, isto é o Sócrates. E chegou o primeiro-ministro com aquela popularidade toda. Eu sei como é que as pessoas podem respeitar uma besta destas do ponto de vista intelectual e do ponto de vista profissional. Nunca teve uma carreira, nunca teve nem currículo académico, nem currículo profissional, e ainda está nas televisões a dizer umas coisas. Sim senhor. Estão bem uns para os outros. É o povo estúpido que os políticos, enfim, a fazerem estes estúpidos e a fazerem dos outros estúpidos. Eu tinha ficado justamente no focar das causas. Peço desculpa. Vou-vos ler o raciocínio para os seus situarem onde ficámos ontem. A compreensão da impossibilidade como a condição do autor que torna possível a probabilidade do facto, uma capacidade de culpa e não uma mera capacidade de pena, conduziu a Suprema Corte, ou seja, o Supremo Tribunal Italiano, o Supremo Tribunal de Justiça, ao problema do cerne, ou à formulação do cerne do problema na afetação da capacidade de querer, ou seja, livre-arbítrio, e ao entender, cognição, do sujeito assistente do crime. Livre-arbítrio também é avaliação, ok? É vontade. Desvalorizando a classificação das suas possíveis causas, ou seja, foram Leibniz, princípio da razão suficiente. Focaram-se no efeito, não na causa. Todo efeito tem uma causa, como dizia o Leibniz. Sobre isto, e quando nós vamos ao Leibniz, estamos sempre bem. O Leibniz, a lógica combinatória do Leibniz, foi uma das coisas mais estonteantes. O Leibniz foi o inventor do cálculo diferencial, juntamente com o Newton. Esses dois, Nossa Senhora de Fátima, não tínhamos computadores, nem tínhamos máquinas calculadoras, nem tínhamos matemática verdadeiramente falando, se não fosse o tio Leibniz e o tio Newton. Mais o Leibniz. O Leibniz é mais impressionante que o Newton, porque o Newton é o pai da física, não é? Física clássica, mecânica clássica, como dizia o Júlio. Os físicos não dizem física, dizem mecânica clássica, mecânica quântica. São uns fantotes da guerra. Os anos de estudo com o Júlio foram muito bons. Onde é que eu estudei mais? Foi com o Júlio, com o Paulo Renato, com o Gonçalo Almeida Ribeiro, com o Júlio. Eu e o Júlio éramos muito parecidos. Eu, uma espécie de doppelganger, Dom Juan e, sei lá, Dr. Faustus e Mephistófeles. Eu sou o Mephistófeles, talvez. Intelectualmente éramos muito parecidos. Do ponto de vista das garotas, pois o Júlio era muito pertinho, como a gente sabe, não se pode ter tudo. Sob este pressuposto, a Suprema Corte ocupou-se da densificação da fórmula normativa da capacidade de querer, livre-arbítrio, avaliação, e de entender, cognição, que em si mesma não fornece qualquer indicação sobre o respectivo conteúdo, de modo a torná-la verdadeiramente operativa no contexto do estabelecimento da relevância jurídica ou penal das perturbações da personalidade. Porque realmente a norma não diz nada. É uma psicose, é endógena ou exógena, como dizia o Schneider, é uma perturbação da personalidade. Não, o parágrafo 20 do Código Penal fala de perturbações mentais. O artigo 20 do Código Penal português fala de anomalia psíquica. O artigo 88 do Código Penal italiano fala de enfermidade. O artigo 89 do Código Penal italiano fala de vício parcial de mente, ou seja, não está densificado. É isto que os juízes estão a fazer. Os únicos que densificam a norma desta maneira, os únicos na jurisprudência mundial, segundo julgo saber. Alguns dos senhores que souberem, bem, não estudei a jurisprudência toda. Esta investigação foi feita muito no Max Planck, porque o direito penal comparado do professor Echec
foi criado no Max Planck, em Friburgo, e nós temos que ir. É difícil ter acesso a estas fontes. Não se vai à internet. Os maluquinhos é que acham que na internet é que é a vida. Não, na internet é só maluquice e só parvoíce. Enfim, nem vale a pena falar sobre o assunto. Não, as fontes documentais não é os Google as vida. As fontes documentais, as pessoas têm que ir à fonte mesmo. E no caso do direito penal comparado e a criminologia em geral e a articulação com o direito penal, foi o professor Yashek que começou essa articulação, direito penal e a criminologia, em Friburgo. Tem que ir ao Max Planck, não tem hipótese. E tem que ser académicos para ter acesso aos documentos, às fontes, não é? Tem que provar que estão a fazer um doutoramento, ou que já fizeram, ou que são professores, uma coisa qualquer desse género. Senão, nem sequer deixam entrar. Não chegam lá, não é uma biblioteca de acesso livre. E todos os penalistas pertencem ao Max Planck, de Friburgo, os penalistas, porque é direito penal. E eu estive lá muito tempo, de volta da jurisprudência vária, que eles têm o maior acervo que existe, a nível mundial de jurisprudência vária, ainda mais que os americanos, é uma coisa impressionante. Direito penal. Eles focam-se no direito penal romano-germânico, não é? O europeu. Eu não fui para os árabes, eu não fui para a legislação africana, não fui para a legislação sul-americana. Fui um bocadinho para a anglo-americana, por razões óbvias, mas não para as outras. Dir-me-ão, mas as outras convém consultar. Bem, vou ser sincero, os senhores acham mesmo que é no Burkina Faso que vamos ter não quer ser mauzinho, mas uma jurisprudência de um folgo heurístico extraordinário que dá 20-0 aos americanos, aos alemães, aos italianos e companhia limitada. Vamos ser realistas, não é por acaso que o príncipe da Arábia Saudita diz que o Médio Oriente vai ser a nova Europa. Quer dizer, em termos intelectuais, estou-vos farto de dizer que não há nada que supere a Europa. Nada. Muito pelo contrário, têm orgulho em serem burros. Enfim, como não conseguem ser como os outros, é a lógica da inveja da Melanie Klein no complexo de Édipo. É uma inveja destruidora. A pessoa tem prazer quando está a fazer mal e a inveja é eu não sou como aquela pessoa porque aquela pessoa é assim. Se aquela pessoa deixar de existir, eu passo a ser aquela pessoa. A inveja mórbida da Melanie Klein é muito assim, ou seja, é a pessoa que diz que quer ser como a Michael Jordan, não sabe jogar basquetebol, mas enquanto o Michael Jordan respirar e estiver a fazer uma carreira, a pessoa nunca pode ser basquetebolista, como o Michael Jordan. No momento que o Michael Jordan fica numa cadeira de rodas, agora já posso ser basquetebolista porque o Michael Jordan já não tira o que eu quero ser. A inveja mórbida é de uma perturbação psiquiátrica infinita, porque estas pessoas, só se os senhores perderem as qualidades que os caracterizam, é que eles acham de uma forma antropofágica, mais uma vez psicopata, que adquirem essas qualidades que os senhores têm. A inveja mórbida é assim, Melanie Klein era brilhante, mas hoje não vou ter que falar sobre isso, estou farto dessa merda bem, não vou dizer as neiras que a minha não gosta. Assim, para a Suprema Corte, a capacidade de entender coincide com a idoneidade do sujeito para perceber o valor das próprias ações e orientar-se no mundo externo segundo uma percepção não distorcida da realidade, que é o que acontece muito nas invejas mórbidas. Tem uma percepção distorcida da realidade interna. Até podem ser muito funcionais do ponto de vista externo, mas do ponto de vista interno, alguma coisa de muito má existe naquela cabeça para estarem obcecados com relações objetais tóxicas. Estão obcecados com uma pessoa, uma inveja mórbida X, Y, Z, normalmente é criminal. A realidade externa pode não estar distorcida, mas a interna está. Porque as pessoas estão obcecados com alguém durante anos e anos a fio, ou como se vê em Hollywood, às vezes décadas, são completamente disfuncionais do ponto de vista interno, mas aparentemente pode estar muito bem, podem ter uma vida normal, trabalham e têm uma família e tal, mas do ponto de vista interno são as bombas de relógios que nós conhecemos da jurisprudência penal, ou seja, tic, 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 aquilo está ali, estão à espera sempre de fazer mal aos outros, e depois têm alvos. Os alvos normalmente são caracterizados, como se viu pela Cinedu, do professor Alford, são caracterizados por alguém que os seus querem ser, mas não conseguem ser. Como não conseguem ser, a única forma de serem como a outra pessoa é matá-los, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista existencial. Isso é a psicopatia verdadeira, a que mata o outro,
ou a psicopatia virtual. Mata o outro através de devorar a vida dele nas redes sociais ou aniquilar por completo a pessoa do ponto de vista existencial, do ponto de vista profissional, social, familiar. Psicopatia pura. Isto é a inveja mórbida da Melanie Klein. Isto é a destruição interna do mundo fantasmático, como dizia o tio Freud. É isto que se vê nas redes sociais. É isso que se vê na psicopatia. Por isso é que foi tão difícil aos juízes chegarem a este consenso com a clínica, de certa forma, porque é muito patenoso este campo. Há muita gente assim. Literais a assassinar pessoas fisicamente, não tantos, 25% a nível mundial, como é sabido. Se bem que há leve, moderado e grave a psicopatia. Mas os que não são assassinos físicos, mas assassinos morais, de caráter, existenciais, profissionais, bom, esses é às carradas. E esses são muito perigosos. É com esses que eu, por exemplo, também não sou desfavorável, por exemplo, por acaso não sou, eu sou tão duro, eu sou mais duro com estes wannabes do que os verdadeiros, porque os verdadeiros ao menos têm a coragem de assumir, bem, não assumem só quando são apanhados, mas de se assumir como predadores puros. Os outros não são predadores, não se assumem como predadores, assumem-se como moralistas. E são os piores predadores de todos, porque, como se sabe, a inveja mórbida está associada, eu tentei explicar isso ao Bernardo, ele é muito técnico, professor, também eu explico. A inveja mórbida está associada ao superego, à instância moral da pessoa, ou seja, quando nasce a moral do ponto de vista ético para o ser humano, nasce a inveja mórbida no complexo édipo da Melanie Klein. Ou seja, quanto mais moralistas os seus têm, mais inveja mórbida têm. Por isso é que os cardeais da Inquisição tinham vidas privadas profundamente perversas. Tudo o que acusavam nos outros eram pior 50 vezes, não é? E é sempre assim. A PIDE era a mesma coisa. A PIDE, os funcionários da PIDE, essa grande força operacional, estavam sempre a acusar-se de sodomia e de provocações sexuais várias, naquele tempo era muito mal visto, não é? Eles acusavam os outros profundas falhas morais, mas depois na vida deles era uma agressividade em termos de patologia sexual e psiquiátrica que nunca mais acabava. É sempre assim. Os moralistas estão sempre num registro de inveja mórbida, sempre. Segundo a Melanie Klein, no seu complexo de Édipo. Faz lembrar o Sócrates também, não é? Menos. Então, estamos aqui na destruição. É a capacidade de cada um em dar-se conta do significado do próprio comportamento e de valorar as suas consequências e repercussões, atingindo uma correta representação do mundo externo e da própria conduta. O moralista, a inveja mórbida, o psicopata virtual e também o psicopata literal só avaliam a conduta dos outros, nunca avaliam a conduta dos próprios, entendem? É uma projeção absoluta, é aquela pessoa, aquele é o Michael Jordan, eu não posso ser o Michael Jordan porque aquela pessoa é o Michael Jordan, aquela pessoa tem que deixar de existir para eu poder ter as qualidades daquela pessoa. É completamente antropofágico. É como os índios Apache e outros registros tribais no registro medieval e até pré-medieval, como é evidente, que tem que matar o inimigo e comê-lo vivo, literalmente, a antropofagia física, para ficar com as qualidades do inimigo, ficam com a força do inimigo, mas têm que o matar primeiro, porque se não o matam, nas tribos comiam-no vivo, antropofágicos, e os hominídeos também faziam isso, o Neandertal também era antropofágico. E o Jeffrey Dahmer também era antropofágico, quer dizer, isto não acabou, infelizmente. Nas redes sociais comem a vida da pessoa para tentarem ser como aquela pessoa, e então tenho que destruir aquela pessoa para poderem ser como aquela pessoa. É isso que é a inveja mórbida na psicopatia virtual e também na psicopatia verdadeira, só que na psicopatia verdadeira normalmente acaba com uma facada, bem, uma não, costuma ser umas 50 ou uma saraivada de tiros, porque o ódio do psicopata verdadeiro, o clássico, é maior do que o do virtual, como é evidente. O virtual é só uma galinha amedrontada. O psicopata assassino, opa, não se queiram meter com esses
esses levam mesmo tudo a eito, não é? Esses são assassinos profissionais puros, só que por acaso não trabalham para a máfia, às vezes trabalham, às vezes também trabalham, mas enfim, às vezes é como cada coquetel explosivo. A capacidade de querer por seu turno, e isto é a capacidade de entender, a capacidade de cognição, o conhecimento de si mesmo, que a psicanálise tanto procura, como dizia o Heraclito, conhece a ti mesmo, não é? Procura-te a ti mesmo. E o Sócrates transfigurou isso, pai da filosofia no século V, conhece a ti próprio, conhece a ti mesmo, mas vem do Heraclito, pré-socrático, conhece a ti mesmo. O professor Figueiredo Dias gosta muito do Heraclito, eu também. O professor Pinto Albuquerque doutorou-se com o professor Figueiredo Dias, pois... Eu também pedi ao professor Figueiredo Dias para ser meu orientador, ele disse-me, doutor, não, o meu médico proibiu há muitos anos, não. O professor Figueiredo Dias deixou de orientar a tese doutoramento há uns anos muito largos, e o professor Pinto Albuquerque foi talvez dos últimos que ele orientou, em 2003. É a vida. Porque o professor Figueiredo Dias já é uma pessoa de muita idade, a capacidade de querer, vamos ao livre-arbítrio, por seu turno, consiste na idoneidade do sujeito para, em presença dos normais impulsos que motivam a ação, autodeterminar-se a si mesmo, ou seja, ter a livre ação dos seus pensamentos e ações, passando a redundância, de modo coerente com os valores de que seja portador. É o poder que cada um tem de controlar os impulsos, ou seja, nós podemos ser lutadores do UFC, não vamos andar na rua a batalhar com os outros todos só porque somos muito fortes. Eu controlo muitos dos meus impulsos quando vejo bandidos e pessoas a provocarem-me na rua e até a conduzir, que é o pão nosso cada dia. Tem que se controlar os impulsos. Onde é que eu não controlo os impulsos? Quando vejo crime dirigido a mim, aí tenho sorte se vão parar ao julgamento, a uma sede de julgamento, como eu disse, quando fui ao tribunal com os bandidos que, enfim, tiveram ousado de se cruzar comigo. O seu procurador pergunta-me, então se tu não tem medo de represálias, já para o final, eu vim para trás onde eles estavam sentados, também sei onde é que se compra os 9mm. Os bandidos baixaram todos a cara, não houve uma vez que me enfrentassem de olhos nos olhos, uns choninhas, primeira apanha. E o meu irmão começou-se a rir, abre uma porta. E o doutor Luís também expulsou um sorrisinho e o procurador, pois doutor, muito obrigado. Eu disse logo, represálias, eu também sei onde é que se compra os 9mm, filho, não é só tu. E aí é que está, com o bandido, pois, a lógica do bairro suburbano é boa, tem que ser piores que eles. Tens a mania que és o maior, não te preocupes, filho, tens aqui, para tubarão branco é o tubarão branco com mais dentes. Eu sempre fui assim com o pessoal que me fez mal, sempre, tens a mania, sim senhor, sou o tubarão branco como tu, só que tenho mais dentes ainda. E, não, só é que os meus impulsos deixo-os fluir, dir-me-ão, mas a psicanálise ensina a controlar os impulsos, sim, mas não é fazer de vocês dos senhores, umas florzinhas, não é? Controlar os impulsos e agir de acordo com o motivo, exatamente, tem que ser uma legítima defesa. No meu caso podia ter, como sabem, ter feito uma tragédia no assalto. O juiz disse-me isso em plena audiência, eu disse, não senhor, um académico não faz uma coisa dessas, não é? Com o motivo não faz naquele momento, naquela altura, dir-me-ão, bom, não vou por aí hoje, com o motivo que se lhe apresente, mas não vou por aí porque não me quer chatear, entendem? Não me quero chatear, porque já vos disse que aqui nas redes sociais fizeram mais mal do que os bandidos me fizeram nesse assalto. Por isso, estamos apresentados. Controlar os impulsos com maldade extrema não é controlar impulsos, é ser totó. Ser bom não é ser parvo. Controlar impulsos com maldade extrema não é controlar impulsos. Com maldade extrema, os senhores têm que responder em conformidade, têm que se defender. E é com toda a força. Toda a força. Não é controlar impulsos, é legítima defesa. Que aliás o Código Penal prevê, como vocês vão ver quando eu for para o Pinto Albuquerque, que vou já a seguir, que senão o vídeo fica muito longo. O poder que cada um tem de controlar os impulsos, isto é o acordo dos seus juízes conselheiros, eu estou a parafrasear, e de agir de acordo com o motivo que se lhe apresente mais razoável, ou preferível, com base numa determinada concepção valorativa da realidade. Se os senhores estão assaltados e estão a ser esfaqueados, é uma coisa. Se estão a destruir a vossa vida do ponto de vista profissional, é outra. Se estão a destruir a vossa vida do ponto de vista familiar, é outra. Se estão a destruir a vossa vida do ponto de vista
existencial do termo que vão ficar sem abrigo é outra, ou seja, tem que automotivar-se de uma forma razoável, baseado na realidade externa, não é interna, não é os vossos sentimentos. Isto aqui não é o registro LGBT, não é os vossos sentimentos, é o que o real diz. Pá, estou a ser bombardeado pelos russos, estou na Palestina, pá, tenho que se adaptar. Não sou Wyatt Earp, não tenho balas nenhumas que me possam atingir, boa sorte. Ou seja, a capacidade de cada um para desenvolver uma regulamentação eficiente e livre da sua própria autodeterminação. Os juízes aqui são muito bons. Pá, temos que ver, in caso, não é? Qual é o contexto? É isso que em sede de julgamento tentamos produzir. O José Luís mandou-me um abraço, José Luís. Eu talvez fale isso hoje, cara amigo. A sentença em relação àquele senhor que infelizmente assassinou aquelas senhoras em Lisboa. Pronto, Ministério Público, isto, aquilo e aquilo outro, a judicatura, isto, aquilo e aquilo outro, o habitual, né? Das perícias, isto, aquilo e aquilo outro, o habitual, o vulgar lineu. Talvez fale sobre isso hoje, mas tem que haver a autodeterminação em conformidade com o real, ou seja, o livre-arbítrio, o autocontrole da nossa ação é muito na base da sobrevivência, mas também numa civilização ocidental, entendem? É muito diferente se estão no Afeganistão, vos garanto. Para concluir, estou para fazer o acórdão, como sabe, o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça italiano, a sentença de 25 de janeiro de 2005 a 8 de março de 2005, ok? E com isto concluo, reconhecendo que, de acordo com a atual perspectiva plurifactorial inerente ao modelo explicativo integrado, também designado por modelo biopsicossocial, uma vontade livre, biopsicossocial, daí o Sr. Conselheiro Lourenço Martins, naquele acordo do Supremo Tribunal de Justiça português, dizer que as 4 áreas que devem ajudar o direito penal a aferir a inevitabilidade no arguido ou não é a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia e a sociologia. Os sociólogos não são clínicos, atenção, mas o juiz, e quem manda é o juiz, entendeu, bem, não foi o relator, não foi só ele, que a sociologia, e bem, também deve ser parte, obviamente em coadjuvância com o clínico que depois assina a coisa, mas a sociologia deve ser coadjuvante numa perícia forense. Se for uma perícia médico-psiquiátrica, uma perícia médico-legal, só o psiquiatra, porque é o único que é médico, como é evidente. Pode ser um psicanalista, se for um médico de formação base, se for um médico psiquiátrico e psicanalista, como era o professor Pedro Luzes, como era o professor Goss, e com opinião limitada, aí dá, não é? Mas estas coisas são pantanosas, porque há regulamentações internas e externas, estas formalidades, e depois há informalidades. O sociólogo vai sempre colaborar num registro de informalidade, não tem credenciação técnica para assinar uma perícia, não é clínico, não há hipótese. O Sr. Conselheiro Lourenço Martins, enfim, só assina quem tem legitimação para isso, entendem? E nesse aspecto as formalidades são muito complicadas, principalmente no ordenamento romano-osmânico e até o anglófono, que eu conheço bem, Inglaterra fundamentalmente. As formalidades têm que ser cumpridas, coadjuvam. O sociólogo até pode ser mais determinante que um clínico na própria perícia. Se for um Boaventura todos os anos é capaz de ser, porque é uma cabeça imensa em termos de sociologia. Quem assina a papelada é uma pessoa, quem a coadjuva podem ser 3 ou 4. O ideal, eu sempre defendi isso, é que falassem os 4. Os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras, os sociólogos a falarem os 4 e depois um deles assina o que está legitimado. Olha, até pode ser o psiquiatra nomeado pelo tribunal. Normalmente é o mais que tem mais peso. Se bem que no caso do que o amigo Zé Luís me mandou, foi posto para trás. Para concluir, uma vontade livre, entendida como liberdade absoluta, em itálico, de autodeterminação, no limite do puro-arbítrio. Não existe, nem pode ser configurada. Não existe livre-arbítrio absoluto. Como, aliás, temos vindo a demonstrar ao longo desta investigação doutoral. Todo o meu doutoramento diz, não há livre-arbítrio absoluto. Isso é impossível. Ninguém conseguiu demonstrar isso na história da humanidade. Mas, obviamente, nas redes sociais, eles sabem, nas redes sociais é que a gente vai aprender com estes maluquinhos. A Suprema Corte optou por definir a ação como livre numa ação menos pretenciosa, obviamente, e mais realista do termo.
A ação será livre, diz os seus juízes conselheiros, muito importante, e com isto concluo, a ação para ir para o professor Pinto Albuquerque, a ação será livre e enquanto tal, eticamente sidincável, ou seja, avaliada do ponto de vista da sua sensibilidade, na medida em que o sujeito não sucumba passivamente aos impulsos psicológicos que o impelem a agir de um determinado modo, mas consiga exercitar poderes de inibição e de controle idóneos e consentir escolhas conscienciosas frente a motivos antagonistas. É isto o livre-arbítrio para a jurisprudência italiana. Ou seja, se os senhores podem agir de outra maneira, Hans Welsel, a Escola Feminista da Ação, mas escolhem o homicídio, escolhem a violação, escolhem o roubo, são eticamente sindicáveis e obviamente censuráveis do ponto de vista jurídico-penal. Mas se sucumbem passivamente aos impulsos psicológicos, são um esquizofrénico catatónico que está ali a balançar na cadeira durante 24 horas, pois aí sucumbiu completamente aos impulsos psicológicos. Voltamos sempre à psicose endógena, voltamos sempre à mesma conversa, não é? Vamos para o meu grande amigo, professor Pinto Albuquerque. Como é que um homem do pior bairro suburbano de Lisboa, do país, chega a esta, enfim. Vamos para a introdução à quinta edição, página 16 do Código Penal, anotado do professor Pinto Albuquerque, a última edição, que é a sexta edição atualizada. Paulo Pinto Albuquerque, comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Introdução à quinta edição. A quinta edição tem em conta as seguintes leis. A lei, isto é só as introduções, não é? Vai ser um bocadinho só para não chatear muito, porque os senhores ficam muito incomodados. Epá, o livro cheira tão bem, pá. Está-me vinho em folha. Uma fortuna, é? Vou pagar uma casa de família. A quinta edição tem em conta as seguintes leis. A lei número 57 de 2021, de 16/8, que alarga a proteção das vítimas de violência doméstica, em 2021, alterando a lei número 112 de 2009, de 16 de setembro, o Código Penal e o Código de Processo Penal, ou seja, em 2021, por isso as senhoras não têm que se queixar. Hoje em dia, antes queixavam-se muito, porque infelizmente a violência doméstica era mais grave roubar um carro ou furtar um carro. Não era roubar, era furtar um carro de violência doméstica, era uma coisa dantesca o Código Penal, agora já não. A Lei nº 79 de 2021, de 24/11, que transpõe a Diretiva da União Europeia de 2019/713 do Parlamento Europeu e do Conselho, a grande parte da legislação portuguesa nos dias de hoje tem que ser feita através de transposições das diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu. Quem manda em Portugal, em termos doutrinais normativos, não é o Parlamento Português, é o Parlamento Europeu. Por isso é que as eleições para o Parlamento Europeu é tão importante, mas as pessoas que preferem ir para a praia, pronto, sim senhor, à vontade. 17 de Abril de 2019, relativo ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não em numerário, alterando o Código Penal e o Código de Processo Penal, a Lei número 109 de 2009, de 15 de setembro, que aprova a Lei do Cibercrime e outros atos legislativos. E a Lei número 94 de 2021, de 21 de dezembro, que aprova medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção, alterando o Código Penal. O professor Pinto Albuquerque participou em reformas penais na Alemanha. Vejam bem, não foi só aqui em Portugal, aqui não, aí. Alterando o Código Penal, o Código de Processo Penal e leis conexas. Durante o período de debate político desta estratégia, foi editado o livro Corrupção em Portugal, avaliação legislativa e proposta de reforma, por Paulo Pinto Albuquerque, ele mesmo, o professor Rui Cardoso, Sónia Moura, com 45 textos de 50 mestrados e académicos, que visou contribuir para a discussão pública da referida estratégia. É isso que me irrita tanto, às vezes, no discurso populista, tanto na extrema-esquerda como na extrema-direita, e às vezes o secretário chega, às vezes, foge do pé para o chinelo, corrupção. Bom, mas há muito tempo que estamos de volta disto. O professor Pinto Albuquerque, exatamente neste trabalho, avançou muito. Quer dizer, este Dom Sebastião é que vai mudar tudo. Tenho algumas expectativas que têm em relação aos políticos, mas apanham com um Sócrates com uma pinta. Deixa eu pôr aqui o meu microfone, porque
o livro bloqueia o microfone que é tão grande. Para concluir, a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, onde o Sr. Professor Pinto Albuquerque foi juiz, do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça e das Relações, os quatro tribunais da relação, a jurisprudência é feita pelos tribunais superiores, com só os tribunais superiores, tribunais da relação, Porto, Lisboa, Coimbra, Évora e Guimarães e o Supremo Tribunal de Justiça, ok? Por isso é que o professor Pinto Albuquerque põe aqui, e das relações, foi atualizada até julho de 2022. Foram também tidas, em particular, atenção, as riquíssimas obras em homenagem aos professores doutores Augusto Silva Dias, que já faleceu, que eu gosto muito, pessoa Cantilho uma vez comigo no comboio para Coimbra, íamos para uma conferência, ele é de Coimbra, a filha do Cantilho, do professor Cantilho, está no Tribunal Constitucional, e o filho do professor Figueiredo Dias também está no Tribunal Constitucional. E então, ela é gordinha, pá, não vale nada, coitadinha, mas é uma cabeça brilhante. Ela não se pode dizer isto mesmo, peço imensa desculpa. Tem que dizer que é uma top model, peço imensa desculpa, não se pode dizer nada. E então, o professor Coutinho, não sabe, o professor Augusto Silva Dias é bom, é craque. E assim, eu sei. Porque os grandes académicos às vezes têm dificuldade em aceitar os novos talentos, como já se calhar perceberam. E Américo Tapia Carvalho, e as obras fundamentais da professora Maria João Antunes, segunda edição, e de Conceição Cunha, primeira edição, sobre as reações criminais. O professor Pinto Albuquerque também gosta muito da professora Maria João Antunes, eu também, como já disse, tal como me tratava por colega, e o colega, só para saber, acabei de chegar a isto, porque eles eram todos catedráticos, a professora Maria João Antunes já estava a chegar a catedrática, era associada à congregação. Pá, mas este pessoal sabe muito disto, e eu, pá, sei algumas coisas, não é? Mas eu, comparativamente com o professor Pinto Albuquerque, é os senhores comparativamente comigo. Os senhores, em relação ao direito penal, à psicanálise e à filosofia, é mais ou menos a mesma coisa que eu tenho em termos de proporção com o professor Pinto Albuquerque. A diferença de conhecimento é um oceano Atlântico e Índio-Pacífico. Já estou a ser simpático. O professor Tapia de Carvalho é o tal da semi-imputabilidade, nem imputabilidade diminuída, artigo 20, número 2 do Código Penal, uma lacuna do Código Penal, é esse. É da Católica, é colega do professor Pinto Albuquerque. O professor Augusto Silva Dias, que já faleceu, coitadinho, que eu estava a fazer o doutoramento, dizia que parecia um mendigo e um miserável. Pá, como é que você fez tudo? Para mim, como é que você fez tudo quando fiz o meu? Eu estava maluco? Só mesmo. Miseráveis dos miseráveis é que está com currículos como o meu, como é evidente, todos os meus confrados sempre deliciados comigo. Estes craques. Eu até hoje estou absolutamente estupefacto com a inveja mórbida do povo. Do povo. Ei, pá, só tem o que merecem com os choques desta vida. Para concluir, porque pronto, senão começa a introdução à quarta edição e é mais longa, não quer ser muito longo, agradeço os comentários e as sugestões que os leitores tiveram a gentileza de me enviar. A eles devo algumas das alterações a que procedi no texto. O meu endereço de correio eletrónico é este, e tem aqui o e-mail, não vou dizer. Ficamos na página 16 do professor Pinto Albuquerque. Ficamos por aqui, já faço outro vídeo daqui a bocadinho. Muito obrigado.